Se liga nessa questão que eu tirei de um livro chinês preparatório para a Olimpíada Internacional de Física. Dá uma olhada, ó. A questão é basicamente o seguinte: tem um dumbbell, tipo de academia mesmo, cada um com massa M igual, só para facilitar as contas, que as contas já vão ser pesadas. Imagina se não tivesse as massas iguais. E esse aqui estão ligadas por uma haste de ferro, né? Então, constante. E ele começa a puxar a massa de baixo com uma força F constante. E ele pede basicamente o valor da normal quando ele está assim, ó, com um ângulo θ qualquer. Essa é a questão. Não tem atrito, não tem nada e tal. Qual que é a normal? Essa é a questão, beleza? Vamos resolver aqui junto? É o seguinte, essa é uma questão bem difícil, bem difícil. Tudo de mecânica tu vai usar aqui, tudo que tu aprendeu de mecânica, tudo. É conservação da energia, conservação da quantidade de movimento, tudo que tu imaginar a gente vai usar aqui. E ela tem muitas ideias que podem ser úteis para qualquer prova que tu for fazer, tá? É o seguinte, a primeira coisa a gente tem que ver como é que vai ser o movimento. Então, inicialmente, a gente tem o corpo assim, ó. E depois vai acontecer isso aqui, ó. Tá aqui. E aqui, em que eu vou dizer que a massa aqui de baixo, a massa B, vai percorrer uma distância S. Outra coisa que a gente vai analisar aqui de cara é o movimento da massa B, ela é relativamente fácil de ver. A velocidade dela vai ser sempre para cá enquanto ele estiver no chão, né? Tem que ser nessa direção, ela está vinculada a esse movimento, tem o seu movimento restrito para cá. Agora, a análise do movimento da massa A, ela é um pouquinho mais difícil, pelo menos analisando no referencial da Terra. Para a gente analisar e prever o tipo de movimento que ela vai fazer, ou seja, direção e sentido da sua velocidade, é muito mais fácil se a gente analisar no referencial de B. O que acontece no referencial de B? Ó, observe que se não tiver essa velocidade de B, como esse L é constante, o A ele vai estar restrito a percorrer um movimento circular. Porque se B não tem velocidade, aqui vai ser um ponto fixo, o ponto B vai ser um ponto fixo, e o A só vai poder mover girando, circulando em torno de B. Essa já é a primeira sacada da questão que tu tem que ter em mente. Então, qual vai ser o tipo de velocidade do A em relação a B? Vai ser assim, ó. A velocidade dele tem que ser ortogonal ao ponto B. A linha, né, que une A e B. Então, se a gente quer botar no referencial da Terra, basta somar a velocidade V para cá. V aqui, V aqui. O que a gente está fazendo de modo intuitivo é o seguinte, ó. Imagina que a gente tem um cara que está correndo aqui numa esteira, com uma velocidade de 1 metro por segundo e a esteira a 2 metros por segundo. Tem uma esteira aqui, ó, a 2 metros por segundo. Esse cara aqui, que está parado do lado dele, no referencial da Terra, vai ver ele intuitivamente com uma velocidade 1 mais 2 metros. A questão é, nesse caso é intuitivo, mas e se fosse algo um pouquinho mais complexo, como assim, ó? Se eu tiver, por exemplo, um trem e um pêndulo dentro desse trem, esse trem está com uma velocidade V, esse pêndulo está com uma velocidade U. Como é que esse carinha aqui na Terra vai ver a velocidade desse pêndulo? A velocidade desse pêndulo que ele vai ver vai ser, ó, a velocidade de U mais V. Esse caso aqui é só uma soma vetorial que a gente tem que fazer para a gente colocar no referencial da Terra, beleza? Formalmente, se tu quer uma fórmula para isso, que não precisa, o que a gente está fazendo é a velocidade, vamos supor que isso aqui é o A. Essa aqui é a esteira. A velocidade do A em relação à Terra é a velocidade do A em relação à esteira mais a velocidade da esteira em relação à Terra. É isso que a gente está fazendo, mas percebe que é relativamente intuitivo, tá? Não tem nada de mais nisso, não. Então, vamos lá. Essa é o primeiro passo, a primeira ideia que tu tem que ter para resolver essa questão. O segundo passo é, a gente vai botar todas as equações que a gente sabe aqui, todas a gente sabe. É energia, quantidade de movimento, leis de Newton, vamos colocar tudo. A primeira que eu vou escrever aqui é
energia, beleza? O que a gente tem da energia? Trabalho é a variação da energia mecânica. O trabalho que a gente tem aqui das forças não conservativas, qual é a única força não conservativa que a gente tem aqui? É a força F, que não tem atrito, não tem nada. Qual o trabalho dela? Eu disse que ela deslocou uma distância S. Então, qual vai ser o trabalho? Força vezes a distância, então F vezes S. Simples assim. Qual a variação da energia mecânica? Vai ser a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. Então, F vezes S vai ser a energia cinética de A mais a energia cinética de B mais E potencial de A final menos E potencial de A inicial. Já que no início ela não tem velocidade nenhuma, a única energia que ela vai ter vai ser a energia potencial, beleza? E B está no chão, tá? Essa vai ser o nosso referencial. Então, F vezes S vai ser a energia cinética de B, eu vou botar ela primeiro. É fácil, né? Só meio de mv2. A energia potencial de A também é relativamente fácil, né? mgl seno de θ, porque essa distância aqui, ó, é L seno θ. Então, aqui eu boto L seno θ. E, inicialmente, se a distância aqui é L, vai ser apenas mgl. Agora, para ver a energia cinética de A, ó, vou separar o A aqui, ó, separar em verde. Ele vai ter essa velocidade, aqui vai estar no ângulo θ, e essa velocidade para cá. Aqui vai ser V' cosseno θ, e aqui vai ser V' seno θ. Tu poderia fazer a soma vetorial normal, mas eu vou fazer assim, tá? Então, qual vai ser a velocidade resultante? Ó, o Vx vai ser V menos V' seno θ. O Vy vai ser V' cosseno θ. Então, a velocidade resultante do A ao quadrado vai ser V' ao quadrado. Deixa eu botar aqui, ó, devagar. Vai ser Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Então, a velocidade resultante do A quadrado é V menos V' seno de θ ao quadrado mais V ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Beleza? Vamos substituir aqui, ó. F vezes S é igual a meio de M V menos V' seno de θ ao quadrado mais V' ao quadrado cosseno ao quadrado de θ mais meio de mv quadrado mais mgl seno de θ menos 1. Pronto. Tudo isso a gente deve ter ganhado 0,1, 0,2 nessa questão. A gente não fez basicamente nada ainda, tá? Vou só separar a equação que a gente achou. Vou separar ela aqui, ó, apagar o resto só para a gente ganhar um pouquinho de espaço aqui. Então, a gente tem essa equação aqui primeiramente. Vou diminuir aqui, ó. Pum. A gente tem nossa primeira equação. A nossa segunda equação que a gente vai usar vai ser a conservação da quantidade de movimento, que aqui no caso não é conservada porque a gente tem uma força externa no sistema, né? Mas então a gente usa que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então o impulso vai ser a variação da quantidade de movimento. Qual que vai ser o impulso aqui nesse caso? O impulso é F vezes T, a força vezes o tempo. A força é constante, então tranquilo. Isso vai ser igual ao ΔQ, que vai ser o Q final menos Q inicial. O Q inicial é zero, então fica fácil, é só o Q final. Então, a força vezes o tempo vai ser igual à quantidade de movimento final. Qual que é a quantidade de movimento final? Vai ser mVb mais mVa, que vai ser igual a mv, porque B só está com uma velocidade v no eixo x, para a direita, e o ma, que está com uma velocidade v menos v' seno de θ.
Então, a gente tem a nossa segunda equação aqui, ó, que eu vou apagar de novo, só para a gente ganhar um pouquinho mais de espaço. A questão é, a gente não tem o tempo, né? A gente precisa achar esse tempo. Para a gente achar esse tempo, a gente precisa do seguinte, ó. Vamos ver as forças externas ao sistema, considerando a aceleração do centro de massa. Essa aqui é uma outra sacada que tu tem que ter em mente. Aqui, ó, qual vai ser a aceleração do centro de massa do corpo? Vai ser a força externa, que é apenas a força F, dividido pela massa total, que é 2m. E por que eu estou vendo a aceleração do centro de massa? Porque o deslocamento do centro de massa é dado pela cinemática convencional. Então, a gente tem aqui, ó, F sobre 4m T2. E como é que é o de x do centro de massa? Qual é o deslocamento do centro de massa? Aqui, ó, por isso que eu fiz esse desenho. Se inicialmente ela estava aqui, depois o centro de massa veio parar aqui, ó, esse é o nosso x do centro de massa. Observe que esse x vai ser S, o S menos essa distânciazinha. E quem que é essa distânciazinha? Se aqui é L sobre 2, daqui até aqui vai ser L sobre 2 cosseno de θ. Então, x do centro de massa vai ser S menos L sobre 2 cosseno de θ. Aqui a gente tira o seguinte, que o nosso T vai ser 4m 2S menos L cosseno θ dividido por 2F, tira a raiz, que vai ser igual a raiz de 2m sobre F, 2S menos L cosseno θ. Pronto, vou apagar de novo. Vou substituir esse T na nossa equaçãozinha. E o que a gente tem, ó? F vezes raiz do nosso 2m sobre F, 2S menos L cosseno θ. Isso aqui vai ser igual a 2mv menos mv' seno θ. Daqui, ó, a gente tem que o nosso V vai ser meio de V' seno θ mais F sobre 2m 2S menos L cosseno θ. Pronto, vamos deixar isso aqui como a nossa equação 3 e a gente não chegou nem na metade da questão ainda. Vamos com calma, a gente não está nem na metade. Isso aqui a gente deve ter ganhado um 0,3, 0,4 da questão ainda. Mas, ó, chegamos nessa parte, deixa eu separar aqui, ó, nossa equação 3. Vamos deixar aqui e vamos para a nossa outra parte, ó, o que a gente pode tirar daqui? Eu posso substituir essa equação 3 na equação 1 para a gente achar o V. E aí, acredita em mim, tá? Depois de muita e muita conta, a gente chega nesse resultado, ó. V' ao quadrado é 2FL cosseno θ mais 4mgl 1 menos seno de θ dividido por m 1 mais cosseno ao quadrado de θ. Pronto, agora a gente está na metade da questão. Aqui, ó. A gente tem a nossa outra equaçãozinha, eu vou chamar ela aqui de equação 4. Faz as contas aí em casa para tu ver o trabalho que dá. Pronto, dito isso, vamos para outra coisa que a gente não usou. A única outra coisa que a gente não usou de mecânica foi separar os corpos e analisar individualmente a segunda lei de Newton para cada uma delas. Vamos fazer isso? Já que ele pede a normal, inevitavelmente a gente teria que fazer isso em algum momento, né? Então vamos lá. Para B,
que é um pouquinho mais fácil. Deixa eu separar ela aqui. Então, para B, o que a gente vai ter? A gente vai ter o peso, a gente vai ter a normal, a gente vai ter a força F e a gente vai ter a atração do fio. Por que eu coloquei para cá? Porque é uma barra de ferro, ela pode ser para cá, tá? E como eu já, enfim, sei a resposta, eu sei que ela vai estar para cá. Tu poderia desenhar para o outro lado, não tem problema nenhum, né? Se fosse uma corda, a tendência natural é que a gente desenhasse para o outro lado. É que como eu já sei que vai ser para cá, tu só acharia a resposta negativa, eu já deixo já do lado certinho. Então, vamos lá. Ali seria θ, como é que a gente escreve segunda lei de Newton para esse cara? A gente tem que T cosseno θ mais F é igual a MA, e a gente tem que N é igual a mg mais T seno θ. Temos essas equações. Para A, como é que fica? Para A é um pouquinho mais complexo. Se lembra que eu falei que no referencial de B, A vai percorrer o movimento circular? Se ela percorre o movimento circular, a resultante é a centrípeta. Essa é a beleza da questão. A gente vai analisar a segunda lei de Newton no referencial de B. Então aqui, ó, a gente coloca o MA, na força fictícia, né, no referencial não inercial. A gente coloca o mg, a gente coloca a atração e finalizamos. Quais são as forças que a gente tem? A gente decompõe aqui. A resultante tem que ser a centrípeta, né, para o centro da trajetória. O centro da trajetória está para cá. Então, o que a gente tem que fazer? Ó? mg seno de θ menos t, aqui é θ também, menos t menos ma cosseno θ é igual a m φ' ao quadrado sobre L. E a gente tem o nosso V' ao quadrado, né? Então, daqui a gente tira aqui mg seno θ. Eu vou, ó, isolar o t aqui, substituir aqui. Como é que fica? Menos ma menos f sobre cosseno θ menos ma cosseno θ é igual a m sobre L. E o nosso V' é todo esse cara aqui, ó. Nosso V' ao quadrado, né? Eu pego, vou duplicar ele aqui, deixa eu trazer ele para cá. Todo esse maluco aqui, ó. Todo esse carinha aqui, ó. A gente tem essa equação, só eu achar o A. A gente acha o A. A gente tem que aqui, ó, mg seno θ mais f sobre cosseno θ menos todo esse cara aqui, menos todo esse cara aqui. Vem para cá. Vai ter que ser igual a ma cosseno θ mais ma sobre cosseno θ. Achamos A daqui, ó, que isso daqui vai ser igual a ma 1 mais cosseno ao quadrado de θ sobre cosseno de θ. Daqui a gente tira aqui o A. Vai ser tudo isso aqui, ó. Deixa eu até copiar aqui, peraí. O A vai ser tudo isso aqui. Multiplicado por cosseno θ, 1 mais cosseno ao quadrado de θ. M. Esse aqui é o nosso A. E para eu achar o T, basta substituir aqui. Fazendo essa substituição, para eu achar
o t, isso. Fazendo essa substituição, depois de muita conta, acredita em mim, o resultado é aqui, ó. 6 seno de θ menos seno cu de θ menos 4 menos f cosseno θ 3 mais cosseno ao quadrado de θ. Tudo isso dividido por 1 mais cosseno ao quadrado de θ ao quadrado. Calma que não acabou, mas aqui a gente já tem 0,8 da questão. A gente pode simplesmente substituir aqui, ó. E substituindo aqui, a gente chega que o nosso m vai ser... Opa! O nosso n vai ser... Aqui, ó. Deixa eu ver, pegar aqui. Vou duplicar aqui. Deixa eu apagar essa partezinha aqui. Vai ser isso aqui multiplicado por seno de θ. O mg sai para fora. Fica 1 mais todo esse monstrengo aqui, ó. Todo esse monstrengo aqui. Isso aqui fica sobre mg multiplicado por seno de θ. Aqui, ó. Esse é o nível chinês que está se preparando para ir, irmão. Se tu quer alcançar os caras, tem que alcançar esse nível aqui. Não tem jeito. Esse é o topo do nível que tu vai alcançar nesse canal aqui. E se tu quer saber como é que relatividade é cobrado na Internacional de Física, no nível mais alto que tem, dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó. Se tu gostou, dá o like, compartilha, fala aí pra geral, espalha que o melhor canal de física do Brasil tá nascendo, irmão. Vambora!